Bom dia, pessoal. São agora 4h14 da manhã. Estava aqui meditando um pouco na palavra e pedindo a Deus discernimento. Porque você pode ser formado em teologia, pode estudar anos e anos e anos. Mas se o Espírito Santo não lhe revelar a palavra, você não consegue só. A Bíblia vira uma incógnita para você. A Bíblia não se revela para você. A palavra de Deus não se revela para você. O Espírito Santo é quem revela a palavra. Eu estava pedindo aqui discernimento a Deus para caminharmos em um mundo cheio de dificuldades, de aflições, de angústias, de injustiças. Para algumas pessoas, tem sido bem pior do que para outras. Algumas pessoas me contam coisas e relatam fatos que acontecem em suas vidas que a gente fica pensando como ajudar, se não orando por essas pessoas. Eu sempre tento tirar um tempo para orar por pessoas que eu vejo com dificuldades e principalmente por aquelas que vejo com dificuldades maiores do que as minhas, e que tem muitas pessoas. Eu estava aqui pedindo a Deus um discernimento, sabe? Por tanta dor, tanta angústia que eu vejo por aí. Tantas pessoas enlutadas, tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas caminhando pelo vale da sombra e da morte. Eu sempre peço muita misericórdia a Deus, porque nós não temos nada se Ele não nos der, sabe? Eu sou um pecador como qualquer outro homem é, cheio de defeitos, de falhas. Mas eu não sei como eu acabo levando um pouco da cruz das pessoas que conheço e que vejo sofrendo. Algumas pessoas me perguntam, Eduardo, por que quando você fala comove as pessoas? Não é que comove as pessoas, sou eu que me comovo. Aliás, não acho que seja nem eu que me comovo. Acho que o Espírito Santo comove o meu espírito. Mas enfim, estava aqui meditando no Salmo 124, onde está escrito: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os nossos inimigos nos atacaram, eles já teriam nos engolido vivos. Sim, as muitas correntes das águas já teriam nos levado. As águas violentas já teriam nos afogado. Sim. O Senhor nos livrou de todas as coisas. E nos livrou do laço do passarinheiro, da armadilha do caçador.
A armadilha quebrou e nós voamos. Sim, nós nos libertamos quando a armadilha do caçador foi quebrada. No nome do Senhor está o nosso socorro. No nome do Senhor que fez os céus e a terra. Veja, nós somos perseguidos por inveja, perseguidos por olhares invejosos. Sabe, às vezes você não tem nada. Você tem um trabalho, você tem uma família para cuidar, você tem um dia cheio de batalhas, de lutas, para cuidar da sua família. Você não tem um carro do ano, você não tem roupas bonitas, você é uma pessoa normal. Mesmo assim, os olhares invejosos te atacam, sabe? O mundo espiritual se move. E aqueles espíritos que Jesus disse, eu vi uma terça parte dos anjos caindo do céu na terra, enfurecidos. Eles têm inveja dos homens, porque Deus os criou como a coroa da criação e os amou e amou até o fim. Sendo nós pecadores, Ele deu seu Filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O diabo disse, eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele não disse, eu serei maior, porque ele sabe que não existe possibilidade de ser maior do que ele. Então ele disse, eu serei semelhante. E quando o pecado entrou no seu coração, Deus o expulsou do céu. E com ele uma terça parte dos anjos que foram corrompidos pela atividade dos seus comércios, que significa pelos argumentos das suas palavras envenenadas. E eles foram lançados na terra. E quando ele vê o homem, quando ele vê você, ele tem ódio. Sabe por quê? Porque você, eu, somos a semelhança de Deus. Ele nos fez a sua semelhança. Exatamente aquilo que o diabo queria ser. Filhos. Não só filhos, mas semelhantes. Aquilo que ele queria ser na marra. Não conseguiu, Deus nos deu de presente. Então ele enfurecido vem através da inveja, através das palavras felinas malditas, através dos laços que preparam contra as nossas vidas, contra a minha vida, contra a sua vida. Enquanto estamos dormindo, os inimigos estão preparando os laços nas encruzilhadas. Estão preparando os laços no seu quarto de dormir. Você está dormindo, despreocupado, ou muitas vezes muito preocupado com o seu trabalho, com o dia de amanhã, como você vai fazer para conseguir o pão de cada dia, conseguir viver e dar condições aos seus de viver. E ainda conseguem ter inveja de você. Sabe por quê? Porque não são elas. Não são elas. Não são essas pessoas. A Bíblia diz que somos templo do Espírito Santo, se o tivermos. Se não o temos, não somos vazios. Alguém está nos possuindo. O ser humano não é tão mau, porque ele em si é mau, mas porque aquele que está nele é mau.
Essa é a verdade. Jesus disse muito claro que se alguém expulsa o espírito imundo da vida de um homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso. Não encontrando, ele diz: voltarei para minha casa, para minha casa. E voltando, acha varrida, adornada, e entra. Essa casa é o homem. E entrando, ele leva consigo outros 7 espíritos imundos, sendo que o último estado desse homem é pior do que o primeiro. O homem não é tão mau porque em si ele seja mau. Ele é mau porque aquele que habita nele é mau. Aí todo mundo diz: não, eu tenho Deus na minha vida. Tem não. Tem não. E ninguém o tem por merecimento. Ou tem por gratidão. Ou tem por buscá-lo. O tem por se aproximar dele. Mas aquele que não se aproxima dele, que não o busca, que não é grato a ele, lamentavelmente não o tem. E se não o tem, tem alguém, algum outro. Esse algum outro, sabe, que quando olha para você cheio de inveja, os teus negócios travam se você não tiver Deus como teu Senhor e ao teu lado. O que maquinam o mal contra ti, conseguem, se Deus não estiver do seu lado. E isso é por revelação, não é simplesmente dizer eu tenho. Não é. É quando você é grato, é quando você fala com ele, Pai, é quando você o busca, é quando você o ama e principalmente quando você se sente amado, mas para isso você tem que tirar tempo com ele, sabe? Ninguém pode dizer eu amo o meu marido, eu amo a minha esposa, eu amo o meu filho, se não tirar tempo com ele. Tirar tempo para estar com ele. E é com ele, não é com outro, sabe? Não é com fulano nesse crânio, com santo A ou santo B, é com ele. Sabe, ele caminhava com Adão todos os dias no jardim. Esse era um desejo particular de Deus, estar com o homem todos os dias, e continua sendo. Mas tem gente que diz assim, não, eu sou um comedor de feijão. Fulano de tal diz que tem Deus, é um comedor de feijão, diz que Deus fala com ele, comedor. Foi esse comedor de feijão que ele fez, que ele ama profundamente, até por conta da nossa fragilidade. Ele nos ama, ele nos quer, ele nos guarda. Agora, se tiramos tempo para estar com ele, então ele vem, se estabelece dentro de nós. Aí quando passamos pela a rua, onde os espíritos imundos, dentro ou fora de corpo de pessoas, nos olham, nos odeiam, emitem o veneno da sua inveja, maquinam mal contra ti, preparam armadilhas contra você. A ele do seu lado não permite que nada te aconteça. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas você estará seguro. Salmo 124. Se o Senhor não estivesse do nosso lado,
Que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos se enfureceram contra nós, eles já teriam nos engolido vivos quando se enfureceram contra nós. As correntes das águas já teriam nos levado, a força das águas já teriam nos afogado. Sim, a força das águas já teriam nos afogado. Teríamos sido presos no laço, na armadilha do passarinheiro, do caçador das trevas. Mas Deus quebrou a armadilha e nós voamos, escapamos, fomos libertos do laço, da armadilha do caçador. O nome do Senhor é o nosso socorro. O nome do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe qual é o nome dele? Jesus. Yeshua. Emanuel. Momentos difíceis. Leia esse Salmo 124. Leia até cansar. Leia. Se alimente dele. Faça com que esse salmo se torne parte de você. Então a palavra lhe será revelada. E quando a palavra lhe for revelada, aí sim, ela fará efeito, um efeito explosivo na sua vida. Você não verá. Não, você não verá. Com os olhos físicos você não verá, mas com os olhos espirituais você verá as muralhas caindo diante de você, os laços sendo quebrados. Por que eu estou falando isso? Porque ontem alguém me disse que uma certa pessoa disse que nós não deveríamos orar, não precisávamos jejuar por alguma coisa da parte de Deus, porque se pedíssemos a Deus algo incessantemente, se pagássemos um preço de jejum, de consagração, então quando recebêssemos aquilo de Deus, a conta estaria paga, porque teríamos jejuado. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode jejuar a vida toda e morrer seco. Você pode orar, rezar, até atrofiar os lábios. Se Deus não quiser mexer uma palha, você não recebe nada, porque nada vem, se não vier do céu. Ninguém jejuma para receber coisas. Ninguém ora para receber coisas. A questão é que quando temos um problema e nos dedicamos a orar, o Espírito Santo nos leva a orar. Quando nos dedicamos a jejuar, não é de nós mesmos. O Espírito Santo nos leva a jejuar. E quando ele nos leva a jejuar, quando ele nos leva a orar, nós obtemos mais comunhão com ele. E quando temos mais comunhão com ele, ele se revela de forma mais forte em nós. A sua palavra se revela em nós. E a palavra dele é palavra de rei. E palavra de rei não volta atrás. No entanto, só quem pode citar a palavra do rei, que é ele, são aqueles que o buscam em espírito e em verdade, aqueles que de fato o sentem não como um ser sentado num alto
trono com um chicote na mão, esperando que alguém caia para poder feri-lo. Mas, como um pai,